Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho trazido um devocional especial para você, para que você possa meditar junto comigo nesse dia de hoje. O tema do nosso devocional de hoje é Minha graça é suficiente para você. Nós vamos meditar nesse tema muito importante para nós cristãos, mas antes eu quero fazer aqui alguns convites a você. Primeiro, se você não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Segundo convite que eu quero fazer para você, que eu vou colocar na tela aí, é a nossa conferência Batalha Espiritual Derrubando Fortalezas, que vai acontecer dia 10/7, online, ao vivo, aqui no canal Ministério Zoe. É uma conferência fechada só para aqueles que fizerem as suas inscrições pelo WhatsApp que está aí na tua tela, operadora 41 98717 9535. Você pode fazer as suas inscrições, você vai receber o link de acesso e você vai poder estar conosco nessa conferência onde nós vamos estar ministrando e vamos estar orando por você, ok? Nessa conferência Batalha Espiritual Derrubando as Fortalezas. Amém? E agora sim, eu quero poder estar orando por você, iniciando esse devocional com oração, consagrando o seu dia ao Senhor, orando pela tua vida, abençoando a sua vida. Amém? Então, curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor nosso Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor, nosso Pai Celestial, venha sobre vocês, levante o seu rosto e lhes dê a paz. Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, consagrando ao Senhor, Pai, esse dia, consagrando ao Senhor tudo que nós iremos fazer nesse dia, colocando nas Tuas mãos as nossas preocupações, nossos medos, angústias, nossas dores, colocando diante do Senhor as decisões que teremos que tomar nesse dia. Colocamos diante do Senhor, Pai, em Tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, o casamento, os filhos. Colocamos diante do Senhor nossa vida financeira, nossa vida profissional, a vida matrimonial, a saúde, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos e consagramos ao Senhor, pedindo ao Senhor que esse dia seja repleto da Tua presença. Que esse dia, Pai, seja cheio das mãos do Senhor sobre nós, que nós possamos sentir as Tuas mãos se movendo em nosso favor, nos livrando, nos curando, nos libertando, nos conduzindo, nos amando, nos acalmando, nos consolando nos momentos de dificuldade. Pai querido, nós clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia e compaixão. Sabemos, Pai, que a Tua graça é suficiente para nós. O Teu amor, a plena dependência que temos que ter do Senhor. Que hoje nós venhamos a aprender isso de uma maneira poderosa, para podermos viver poderosamente, de maneira sobrenatural. Muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por todas as provisões que o Senhor vai ter para o nosso dia, por tudo aquilo que o Senhor está provendo. Nós agradecemos já antecipadamente
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá para o nosso devocional de hoje. O nosso devocional de hoje tem como tema: Minha graça é suficiente para você. E esse tema ele está registrado lá no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, nós iremos ler do verso 7 até o verso 10, que diz assim, ó: Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, é uma palavra muito poderosa, né? Mas deixa eu trazer algumas coisas importantes para que você também possa meditar junto comigo aqui sobre esse contexto e sobre esse tema. Minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para você, essa frase que Deus, foi uma resposta de Deus ao apóstolo Paulo, ela significa que a misericórdia, o amor e a bondade de Deus são o suficiente para nós. Ou seja, todos os benefícios que podemos ter, Jesus é tudo o que precisamos. Dessa forma, querido, nós podemos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. Entenda que essa situação que Paulo viveu e essa resposta que Deus deu a Paulo foi para ensinar Paulo a depender inteiramente de Deus, mesmo Paulo sendo tremendamente usado em revelações. Deus deixou claro, colocou um espinho na carne nele e permitiu que um enviado de Satanás viesse para esbofeteá-lo, para que Paulo entendesse que não era porque ele era Paulo, porque ele era usado, porque ele tinha dom, porque ele era cheio do Espírito Santo, mas que em tudo ele tinha que depender extremamente de Deus. Mas vamos lá. Quando nós lemos ali que nós somos fortalecidos nas nossas fraquezas, essa frase, minha graça é suficiente para você, ela faz um sentido muito grande. Por quê? Porque essa foi a resposta de Deus para Paulo, isto é, quando ele colocou um espinho na carne de Paulo para o tornar mais humilde. Paulo então rogou 3 vezes ao Senhor para tirá-lo desse sofrimento. Queridos, pense comigo para deixar Paulo mais humilde. Muitas vezes Deus permite determinadas coisas na nossa vida para que nós venhamos ser mais humildes também. Agora olha só, porém, Deus respondeu que a graça dele era o suficiente para Paulo, acrescentando o quê? Que o seu poder, ou seja, o poder de Deus, ele cresce, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas ele me disse,
Lá em 2 Coríntios 12, 9, como nós lemos, diz: Ele, porém, me disse: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 12, exatamente no verso 9. Portanto, o apóstolo iria depender de Deus em tudo. Era um aprendizado para Paulo. Igualmente, da mesma forma, nós devemos nos concentrar nessa graça de Deus em nossas vidas. Agora, olha só, qual que é o propósito de Deus no sofrimento? Se Deus não transmite o sofrimento, se não é Deus que traz o sofrimento, nós temos que entender que Deus ele permite o sofrimento. Deus ele permitiu que um espinho na carne atormentasse o apóstolo Paulo. Sobretudo, o seu propósito no sofrimento dele era para que ele se mantivesse humilde. Ou seja, Deus ele permite, queridos, que nós passemos por determinadas coisas porque ele tem um aprendizado e para que nós possamos nos manter humildes. Para impedir que o apóstolo Paulo não ficasse soberbo, né, pela revelação que ele teve do paraíso, do mesmo modo as tribulações também elas também vêm para nos testar. Portanto, nós devemos aprender a glorificar a Deus mesmo nas dificuldades. E o que é a graça de Deus? Desde que o pecado entrou no mundo, queridos, a humanidade estava perdida. Nós estávamos todos condenados à destruição, ao inferno. No entanto, pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, nós fomos salvos. Ou seja, agora nós temos livre acesso ao Pai, ao paraíso. Assim, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebemos a graça de Deus. Olha o que diz, por exemplo, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8. Eu vou colocar na tela e você vai acompanhar comigo. Olha só. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então perceba, amados, que Deus ele faz questão de nós entendermos que nós não somos salvos porque somos bons, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos porque temos olhinhos claros, bonitinhos, cabelinhos. Não, nós somos salvos pela graça. E a graça de Deus nos basta. É isso que importa para nós. Ou seja, queridos, Deus ele nos limpa do pecado e nos dá a vida eterna. Agora, a graça de Deus nas dificuldades é o que nós temos que entender para podermos passar por todas as situações da nossa vida. Em meio aos tormentos, queridos, o apóstolo Paulo pediu para que Deus o livrasse do espinho da sua carne. Ele pediu 3 vezes ao Senhor para que livrasse ele. Porém, Deus não retirou. Por quê? Porque ele queria ensinar uma lição valiosa para Paulo. Ou seja, que a verdadeira força de Paulo vinha de Deus e não dele. Não era pela sabedoria, por ele ser bom, porque ele ter uma fluência no falar. Não. Não era dele. É de Deus. Então, no entanto, ele só conseguiu obter sucesso no seu ministério, o apóstolo Paulo, pela graça de Deus. Assim mesmo, sofrendo e passando por tribulações, o apóstolo Paulo começou a depender só de Deus. Igualmente, esse mal foi usado para o seu próprio bem. Assim também, queridos, ele é na nossa vida. Deus usa o nosso sofrimento para nos fazer forte e nos sustentar através da sua graça. De maneira idêntica, a dor nos aproxima de Deus, assim como foi com Paulo. Pode perceber. Tem pessoas que só ora, só busca Deus, só vai para a igreja quando está passando por dificuldade. Quando a dificuldade some e desaparece, a pessoa não lê a Bíblia, não busca Deus e não vai na igreja. Então por que Deus permite o sofrimento? Deus não causa sofrimento. Mas por que Deus permite? Muitas vezes para ensinar, para a pessoa a entender e a viver da graça de Deus. Então, queridos, somente assim nós podemos estar contentes em qualquer situação.
quando nós entendemos a graça de Deus. Deus nos ensina nas dificuldades. Filipenses capítulo 4, verso 12, eu vou colocar na tela para você. Filipenses capítulo 4, verso 12, diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz nessa carta. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha o que isso ocasionou na vida do Paulo, esse ensino, esse aprendizado que muitas vezes nós cristãos não entendemos. Por quê? Porque a igreja hoje, tem muitas igrejas hoje que ficam ensinando a teoria da prosperidade, onde acha que cristão não vai passar por problema nenhum e que a vida do cristão é só ter dinheiro, ter. Olha o que o apóstolo Paulo acabou de dizer para nós. Então foi nesse ínterim, queridos, que o apóstolo Paulo afirmou na sequência, né? Na sequência da carta de Filipenses, capítulo 4, verso 12, no verso 13, ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. E como que Deus fortalece as pessoas? Na nossa fraqueza. Quando somos fracos, então é que nós somos fortes. Porque Deus, ele vê que na nossa dor, na nossa dificuldade é que nós dependemos inteiramente dele. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, agora eu vou me gloriar em todas as minhas dificuldades. Então as dificuldades que nós possamos estar passando, muitas vezes é um aprendizado para que nós possamos depender inteiramente da graça de Deus. E Deus, assim como falou para o apóstolo Paulo, ele fala para mim e para você hoje, a minha graça é suficiente para você. Amém, queridos? Eu quero agradecer você por poder ter estado aqui comigo hoje e que você curta, comente, compartilhe a nossa live, se inscreva em nosso canal e venha estar com a gente todos os dias. Temos o devocional, temos a leitura da Bíblia, temos 3 lives por dia para que você possa estar sempre muito bem alimentado espiritualmente. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.